Voltamos, Brasil! Tarde top, cheinho de convidados maravilhosos para vocês. Por isso que a nossa tarde fica assim super agradável, né, gente? A gente traz convidados assim maravilhosos, assim que deixa a gente tão encantados aqui, né? Mas agora eu quero falar para você que está tendo dificuldades, às vezes está na rua, está querendo assistir o Tarde Top, está querendo ver a programação da Rede Brasil? Nosso aplicativo. Imagem na tela, João Borges, novo app Bplay, totalmente gratuito. Olha só, apontou o celular, pegou, você já vai estar assistindo a gente, que maravilha. Só que antes dessa convidada maravilhosa aqui, que nós vamos falar com a Flávia Melisse, empresária, sobre a ONG Elos, que empodera e promove ações para capacitar, tá? Empreendedores. Nós vamos para o nosso jornalismo, tá? Para a gente saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque é bom sempre a gente ficar bem antenado aqui. Vitória Santiago, boa tarde. Boa tarde, Nani, para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Tarde Top. Olha, Nani, hoje eu trouxe duas notícias do Brasil e acredito que elas vão servir de alerta para a galera entender que todas as vezes que for feita uma recomendação por pessoas especializadas na área da saúde, por cientistas da saúde, também é importante seguir para a gente evitar esse número alarmante que foi levantado pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 700 mil vidas foram perdidas no Brasil por conta da Covid-19. Isso, Nani, foi constatado após o primeiro registro da doença, que foi realizado há 3 anos atrás. Esses dados ficam ainda mais assustadores, porque, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que teve o maior número de mortes da América Latina e é o segundo maior país do mundo que teve o maior número de mortes por conta do vírus, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, que teve mais de 1 milhão de vítimas por conta da Covid-19. De acordo até mesmo com o Ministério da Saúde do governo Lula, eles afirmaram que tudo isso poderia ter sido evitado por uma única solução: as vacinas. Eles disseram que houve um certo erro por parte da gestão do presidente Bolsonaro no atraso de comprar as vacinas e até mesmo na negligência que houve, né, de acordo com o Ministério da Saúde, por parte dele nas declarações, né, de fazer aí a promoção de medicamentos que eram comprovados cientificamente que não eram eficazes aí para curar a doença. A pandemia começou no Brasil no final de fevereiro de 2020, durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, mais de 85% da população brasileira tomou ao menos uma dose da vacina anti-Covid. Aproximadamente 510 milhões de doses de imunizantes já foram aplicadas. Vale lembrar que quem ainda não tomou as doses de reforço, que são recomendadas aí para os públicos específicos, né, essa vacina Pfizer bivalente, os postos estão disponíveis, né, as unidades básicas de saúde, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira, porque é importante tomar a vacina, é importante imunizar. Em contraponto, a Organização Mundial da Saúde liberou aí um outro dado que chega até a ser curioso. Eles disseram que os adultos com boa saúde não precisam de uma dose adicional da vacina contra a Covid-19. Além, é claro, dessas pessoas já terem tomado aí a vacinação primária e a dose de reforço por meio dos benefícios que, de acordo com eles, é mínimo. Então, terceira, quarta dose, quinta vacina para essas pessoas que são consideradas aí como uma boa saúde, não é preciso que essas pessoas tomem a vacina, essas vacinas adicionais. Agora, eu vou explicar como foi que eles chegaram nessa conclusão. De acordo com os especialistas, esses adultos aí que têm uma boa saúde, que tiveram uma comprovação médica de que têm uma imunidade legal, se eles já tiverem tomado a primeira dose, né, e a segunda dose da vacina, não se faz necessário tomar as doses adicionais. Então, essa orientação, ela leva em consideração pessoas com menos de 60 anos, né, que não estão aí na zona de risco, e também crianças e adolescentes de 6 meses a 17 anos de idade. Pessoas aí que eles consideram que têm uma imunidade alta. Essas novas recomendações, elas refletem o impacto da variante Ômicron e do elevado nível de imunização registrado entre a população mundial e devido às infecções, graças aí à vacinação que houve, então, uma redução nesse sentido. Ao mesmo tempo, eles reforçaram que idosos,
adultos com algum tipo de patologia, grávidas e profissionais da área da saúde e também aqueles que estão, de alguma forma, na linha de frente na área da saúde, precisam tomar a dose de reforço. A OMS também recomenda que haja aí um intervalo de 6 a 12 meses entre os reforços, dependendo das comorbidades, Nani. Gente, eles estão deixando a gente enlouquecido, né? Exatamente. Eu não entendo. Faz campanha, orienta todo mundo que tem que tomar. Todo mundo toma as vacinas. Agora vem falar que não precisava? Pois é. O que eles disseram foi exatamente isso, né? Aquele grupo que é considerado que Não, mas tem eles não falaram uma alta isso. imunidade... Desculpa, tem pesquisadores. Eles não falaram isso antes. Eles estão em cima de todo mundo da população que tem que tomar, tem que tomar. Eu acho que eles têm que primeiro ter uma reunião, ter uma coisa séria pra gente. Parece que estão brincando com a nossa saúde. Aí, quer dizer, agora toma só uns, outros não tomam. Pra que estão criando essa quinta dose, então? Pra que estão avisando que todo mundo tem que tomar? Houve uma pressão, né, principalmente por autoridades aí da entidade da saúde, na OMS, cobrando uma resposta, exatamente por entender que, poxa, por que a primeira, a segunda dose da vacina não fez efeito? Por que ainda assim, muitas pessoas ainda estavam se infectando novamente com o vírus? Então, de acordo aí com o levantamento que foi feito por eles acabaram dando essa resposta, acredito que até mesmo numa tentativa de se defender, né, alegando e agora que foi também feito tem essa estudos, situação enfim. que não fala mais quantos casos está tendo, né? Parece que o Covid não existe mais. Eles tinham que dar essa informação pra gente, quantos casos está tendo, porque hoje já morreu 700, né? Ao total, foi registrado 700 mil vidas perdidas por Covid-19 no Brasil. Só que eles pararam de falar também, então é como se não existisse mais o Covid, né? Ai, gente, vou falar, hein? Para com essa guerra política, todo mundo, né? E cuida, preocupa com a saúde da população mesmo, de verdade, sabe? Dá a informação exata, fala se está tendo, se em casa, se as pessoas estão pegando Covid, se está tendo mortes, isso que a gente tem que saber. Mas obrigada, viu, Vitória? Eu que agradeço. Fiquei mais indignada, vou pesquisar mais ainda. Outras informações no RB Notícias às 18h30, né? Obrigada, querida. Fico indignada, viu? Eu fico indignada. Seja bem-vinda, Flávia Melícia. Manda a gente tomar vacina, estou revoltada porque eu tomei 4. Agora já não sei se eu tomei vacina demais. Toma, não toma? É o que eu falo, né? Vamos falar da ONG, né? Tem vacina para sanidade mental, devia fazer, né? Não é, amiga? Pra gente regular. Eu tomei tudo, agora não toma. Agora a gente já não sabe se fez bem, se fez mal, não é? Vai colocar todo mundo com a mesma interrogação na cabeça, né? Vamos falar de ONG? Vamos falar de projetos sociais. Vamos falar de projeto social, que é a melhor coisa dessa vida. Me fala um pouco. ONG Elos, que empoderam, promove ações para capacitar empreendedores. Sim, o Elos que Empodera é uma OSC, que é a Organização da Sociedade Civil. E o Elos, ele tem uma pegada... começou tudo trabalhando com mulheres, né? A minha área de formação é o parto humanizado, sou doula comunitária. Você é doula? Sim, Ah, de formação. que linda. De formação. Não tem nenhum dedo quebrado aí, não? Não. Eu quase quebrei o dedo da minha. É normal, viu? É normal. Mas eu fui chamada, assim, eu tenho vários elogios aí pela carreira, mas está tudo certo. Importante. Quase quebrei o dedo da minha, coitada. E hoje eu faço esse trabalho mais na área comunitária mesmo, de forma voluntária. E nasceu com a necessidade de orientar as mulheres sobre seus direitos no parto, falando também da prevenção da violência obstétrica, que é um assunto muito complexo. E esse trabalho que iniciou há bastante tempo, em torno de 2010 a 2012, eu abri um espaço para atender as mulheres da comunidade e formamos um grupo de mulheres chamado Elas que Empoderam, né? E aí nós começamos a atuar dentro da área da saúde. Houve a necessidade, viu outras mulheres que não estavam grávidas e precisavam de outras situações, combate à violência doméstica, como sair de tudo isso. E aí nós começamos a trabalhar o empreendedorismo. Quantas mulheres fazem parte dessa ONG? Hoje, como as embaixadoras, hoje nós temos mais ou menos umas 18 embaixadoras. Que maravilha. E aí, de mulheres atendidas até a pandemia, nós tínhamos empregado 800 mulheres e hoje tem mais de 3 mil mulheres atendidas. Que aí depois o Elos que Empodera virou uma organização da sociedade civil em 2018, quando eu voltei do fórum, o State of Women, que foi o último fórum que a Michelle
Obama fez como primeira-dama, não teve mais, infelizmente. Que coisa, né? Também. Né? Era um programa muito interessante que unia todas as lideranças do mundo. Femininas, né? E aí, quando nós voltamos, já ficamos em 10º lugar dos projetos mais geravam impacto social no mundo, viramos uma ONG. Uma ONG, assim dizendo, mas é OSC, né? Hoje, e iniciamos esse trabalho. Qual a diferença do OSC para a ONG? A ONG, ela tem, assim, ela é uma organização sem fins lucrativos. A OSC, ela abrange um pouco mais no sentido, é um termo mais jurídico, porque a organização da sociedade civil, ela consegue abranger de outras formas. E a ONG, os seus presidentes, o presidente, os diretores, eles trabalham exclusivamente de forma voluntária e não podem, ser remunerados pelo seu trabalho. E hoje, no terceiro setor, que é um setor que ele movimenta em torno de 3 bi, essa última pesquisa que eu participei, muitas pessoas se doam o tempo todo para fazer o bem para as pessoas, né? E a OSC, ela dá essa oportunidade e também ela entra dentro de uma legislação que ela possa receber o imposto de renda das empresas de lucro real e entre outros benefícios para que possa movimentar os projetos. Para movimentar dentro dos projetos mesmo? Dentro dos projetos. E o Elos que Empoderam, ele nasceu com essa pegada e a gente já tinha uns empresários que nos apoiavam, que é os empresários do bem. Inclusive, ontem eu gravei o podcast ontem com a empresária do bem, falando justamente da importância do privado, do setor privado estar apoiando, né? Agora, nós estamos vivendo um momento que as empresas têm que se adequar à questão da diversidade, equidade, o assunto do momento é a ESG, né? Que é a ecologia, governança e sustentabilidade. E isso tudo nós já estamos desenvolvendo desde 2018. Vocês estão isso bem na frente. Ah, não, com certeza. Gente, quando a gente fala com as lideranças das comunidades aí, que praticamente, não vou dizer, né, tudo não, mas praticamente 90% são mulheres. De todas as lideranças que estão na frente aí nas comunidades, são mulheres guerreiras mesmo, assim, que vão para frente. E elas já estão com esse trabalho avançado aí, ó, muitos anos. Com certeza. Né? Essa coisa de consciência ecológica, reciclável. Gente, mas olha, faz tantos anos que eu conheço muita liderança que elas fazem esse trabalho. Reaproveitamento, reutilizando, fazendo artesanato, reaproveitando os pets, fazendo jardins totalmente dentro das comunidades, hortas, né? Aproveitando as coisas para tudo ser, além do orgânico, ser tudo trabalho para reestruturar, para tirar o lixo das ruas, né? Ah, com certeza. E foi assim que a gente iniciou o trabalho. Hoje, dentro do Elos que Empoderam, esse projeto ele tem essa pegada de reciclagem. Quando nós iniciamos aqui em São Paulo mesmo, iniciamos Zona Norte e Zona Sul, quando eu ia atender as gestantes, aí as outras mulheres iam chegando e começamos a desenvolver artesanato de pote de manteiga, de vidro, Garrafa, PET, né? E aí fizemos as conexões internacionais, porque eu atuo hoje dentro da diplomacia e lá atrás eu já estava envolvida na questão do empreendedorismo. E aí nós fomos fazendo algumas conexões lá fora e começou a exportar esses artesanatos. Que maravilha! Né? E quantas pessoas fazem parte hoje de comunidades que levam esse trabalho, o trabalho já realizado em si, nessas ONGs? O trabalho que a gente faz com diversas organizações. Quantas? Até o ano passado, quando nós tínhamos quantificado, nós atendemos mais ou menos quase 6.000 famílias em São Paulo. Aí nós temos um trabalho em Brasília, fizemos no Rio Grande do Norte, fizemos também na Bahia, fizemos trabalho em diversos lugares. E até a pandemia nós estávamos em 20 estados. Aí durante a pandemia concentramos mais em São Paulo, porque eu morei aqui. E nós temos um trabalho chamado que é de combate à violência doméstica, né? Que é a minha pauta, né? Eu falo que é as dores que a gente precisa curar. Então, eu sou sobrevivi a essa questão da violência doméstica. E aí eu comecei a atender essas mulheres para me recuperar também. E aí o Elos por Elas, que é o projeto que a gente iniciou lá em 2013, foi andando, e durante a pandemia nunca se ouviu tanto.
aumentou muito. Exatamente. E nós começamos a atuar e trabalhar, inclusive, nós fizemos um trabalho em Brasília, junto com as mulheres do DF, foi um trabalho lindo, e a gente continuou. Esse ano, nesses 3 primeiros meses, nós paramos o trabalho social para reestruturar a organização novamente, porque a gente tem nós temos o portal da transparência, tem que fazer prestação de contas, né? A gente tem essas parcerias mais com o privado do que com o governo, né? O governo Não tem esse incentivo do governo? tem, mas assim, a gente nunca acessou, não que não precisássemos, mas nós não tivemos acesso até hoje, estamos aguardando, né? Estamos aguardando. É sempre o trabalho para vocês, né? É muito trabalho. Mas, enfim, o que eu penso é assim, não olhamos muito para as dificuldades, fomos conectando o mundo empresarial, os voluntários, os próprios embaixadores foram atuando, cada um dando um curso de capacitação, fazendo visita em loco, que era importante. Aqui em São Paulo, nós fizemos um trabalho na comunidade Chica Luísa com diversas organizações. Onde é a Chica Luísa? A Chica Luísa fica no Pico do Jaraguá. Então, nós atendemos e num domingo foram quase 500 famílias. No ano passado. Vocês fazem meio mutirão? Mutirão, exatamente. Né? É o mutirão do bem, e aí vai vários profissionais. Amiga, eu vou dar um pedido em nome de todo mundo do Jabaquara. O Jabaquara sofreu muito com essas chuvas que teve. Tem muita gente passando necessidade. Muita gente passando até fome. Porque muito se fala hoje né, as coisas maiores. Eu sei que, infelizmente, né, lá na região, na praia, né, que aconteceu em São Sebastião, tudo isso, que todos os olhos viraram para lá. Só que tem pessoas passando fome aqui no Jabaquara. E na água, ali e na no água piolho, branca na também. caixa d'água, entendeu? Na caixa d'água, no piolho, tudo aquela partezinha ali no Jabaquara, tem pessoas ali necessitadas. Porque ali, quando sobe a água, que a água entra ali, vai 2 metros dentro da casa das pessoas. Tem muita gente desabrigada até hoje. E precisa muito de projetos que é preventivo. A gente sempre fala da prevenção, né? Que é importante começar a trabalhar a educação da população, a questão de recolher esses lixos e reciclar, fazer com que isso se torne uma fonte de renda, de melhoria para a comunidade. Isso é muito importante, porque se a gente ficar esperando pela ação governamental que não dá conta, e tem alguns também que, tipo, além de não dar conta, outros também não se importam, então fica muito difícil realmente. Hoje, andando pelo país, né, em vários lugares do Brasil, que a gente já fez trabalhos sociais, e assim, os mesmos problemas que enfrentam em São Paulo... Todos os lugares. Tem em Ceilândia, em Brasília, por exemplo. Sim. Tem lá no Ceará, agora, tem em outros lugares. E a gente sempre diz assim, se une junto com as outras organizações, que é muito importante, seja a ONG, OSC, OCIP, as entidades se unirem, porque uma só não dá conta, né? Não existe rivalidade. A gente joga muito uma responsabilidade em cima das ONGs também para fazer um trabalho que deveria ter o apoio, sim, do governo, sim, dos governantes, sim, do Estado, entendeu? Federal, todas as áreas. Com certeza. Porque você já faz o trabalho difícil. Há muito tempo. Há muito tempo E mesmo. muitas mulheres. E falando dentro da violência doméstica e desse apoio, desse trabalho que vocês estão muito focadas agora, como que é a realidade mesmo? Como que está a realidade hoje? Você vê que tem melhorado? Não, na verdade só piora. Só piora? Só piora. Porque eu vejo, isso que nós paramos nesses 3 meses para reestruturar, porque durante a pandemia, o que nós estávamos fazendo? Nós tínhamos tinha um número, elas entravam em contato, nós retirávamos a mulher, a vítima, de dentro daquele ambiente, junto com às vezes tinha criança, tirava do ambiente, aí nós tínhamos a acolhedora, a embaixadora que era responsável pelo projeto, acolhia capacitada, porque os embaixadores dentro do Elos, eles passam por um processo de treinamento, preparação e capacitação durante 90 dias. E aí, a partir de então, acompanhar e acompanhá-la é mais de orientação. Aí, sim, levar ela para os órgãos competentes,
para a delegacia e entre outras coisas que ela precisa. É muito difícil, né, amiga? É meio muito complicado. difícil, porque assim, gente, a gente está falando de famílias, de filhos, de crianças que estão na escola, de repente essa mulher é vítima da violência dentro de casa, mas e aí, vai tirar essa mulher, esse filho, às vezes tem 2, tem 3 filhos, o que fazer, né? Para onde levar? Por isso o feminicídio aumenta cada vez mais. Né? Com certeza. Cada vez tem mais violência contra as mulheres e a gente fica numa situação que a gente fala, que pede ajuda, mas a gente se sente meio, parece que a gente está todo mundo meio atado. E todo mundo está focado no quê? Na violência, vamos denunciar se até as autoridades não estão preparadas para isso. Então, o que nós, nesse ano, vamos focar é na educação e prevenção. Trabalhar a educação, principalmente dos jovens e adolescentes, dentro da escola, porque, assim, tudo começa na educação. Na educação. E entendemos, para fechar esse assunto, uma coisa importante, que as pessoas não param para pensar em questão da violência doméstica. Se você não tem emprego, é claro que quando um agressor, eu não estou aqui defendendo mesmo porque eu já vivi isso, já coloquei o meu ex na cadeia por conta disso. Mas a gente pensa o seguinte, se você começar a investir na educação, na prevenção e também no tratamento desse agressor, porque depois que você tirou aquela mulher daquele ambiente tóxico, só que depois, isso aconteceu, e estou te falando do que aconteceu Amada, comigo. o nosso tempo estourou, Flavinha, eu vou fazer assim, eu vou te convidar para a gente voltar nesse assunto, fazer um debate dentro desse assunto da violência contra a mulher. Muito obrigada, Nani. Essa é a rede social que nós encontramos você? Isso, e tem duelos que empoderam, que alguém, pessoal, puder ligar, pode apoiar, quem quiser conhecer os projetos. Muito grata pela rica oportunidade. Estou esperando você aqui para a gente fazer essa outra pauta. Fica comigo, nós vamos embora, mas nós vamos com música. Tony Carlo, cante, gratidão, viu? Muito obrigado. Viu? Telefone para shows. Telefone para show no meu Instagram, Tony Carlo Oficial. Tem um contato para show lá, tá bom? Obrigada, viu? Beijo. Eu sou aquele livro que você não vai ler até o final. Aquele agasalho que só usa quando cai o temporal. Sou as desculpas da sua bebida, a sua saideira sem saída. Cê roda feito viciada na cidade, mas só minha boca mata a sua vontade. E mistura a sua